Graças e paz, irmãos, mais uma vez, amém? Felizes com Jesus? Amém, glória. Jesus é bom, né? Todo tempo, Jesus é bom. Bom estar aqui com os irmãos. Mais uma vez nos deu o Senhor essa oportunidade e de juntos aqui nessa mesma fé, poder examinar as Escrituras, porque verdadeiramente é ela que nos faz sábios, né, para a nossa salvação. Amém? Quero convidar você a ficar de pé por um instante, quero orar junto com você. Nós tivemos a oportunidade de, juntos, poder adorar ao Senhor, poder expressar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão, através do canto e através do louvor. E tudo isso só tem sentido se você tem a percepção da sua presença nesse lugar. Jesus está conosco nesse lugar. Jesus é presente. Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Portanto, nessa fé, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Sentir essa atmosfera espiritual que nos envolve. O Espírito passeia no meio de nós, te sonda, nos conhece, nos trouxe a esse lugar. Isso tudo por uma razão. Porque Ele ama você e quer falar contigo nessa noite. Ele quer tratar com você de uma maneira ímpar, especial. Ele e você. Você e Ele. Portanto, fique atento. Fique atento à sua voz. Abra o teu coração. Receba do Senhor a porção que lhe é devida nessa noite. Jesus, nós estamos alegres, porque nos deu o Senhor a oportunidade de nos reunirmos aqui juntos, como teu rebanho, na reunião dos santos, na comunhão dos santos. Obrigado, Senhor. Sei que tem o Senhor sempre algo especial para nós. E por isso estamos ansiosos para te ouvir. Queremos que a tua palavra nessa noite repouse no nosso coração e traga para nós vida, porque a tua palavra é vida. Nos renove, nos restaure, nos console, Senhor. Exorta-nos, ó Deus, a permanecermos de pé, perseverantes, até aquele grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Vem, Senhor, vem. Esta casa é tua, mais uma vez digo, o teu é o altar e tua é a palavra. Manifesta sobre nós a tua glória, o teu Espírito. Renova as nossas forças, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É sempre uma preocupação trazer aos irmãos uma palavra que não seja nossa, que não tenha nada a ver com o que nós pensamos ou entendemos, porque nada há em nós que possa mudar a sua vida, alterar a sua vida. A nossa preocupação sempre é trazer uma palavra que seja direta da parte de Deus para você. E com essa preocupação, muitas vezes nós tendemos a querer trazer uma palavra que aos nossos olhos, ao nosso coração, seja uma palavra animadora, uma palavra legal, uma palavra bacana, que faça os irmãos saírem daqui pisando nas nuvens e tal. Mas a nossa vontade nunca é a do Senhor, nunca é. Os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos, são plenos, santos. E hoje, Ele me trouxe algo ao coração que eu quero compartilhar com você. Eu quero fazer um paralelo entre o livro de Eclesiastes, o último livro que Salomão escreveu, já na sua velhice, já nos seus últimos dias, e fazer um paralelo com esse livro, com a primeira carta de João.
eu gostaria que eu e você entendêssemos aquilo que é prioridade para o Senhor e deve ser para nós. Hoje, um dia especial, onde nós nos reunimos e nos assentamos à mesa para relembrar a morte e o sangue do Senhor derramado por amor de nós. Passa a ser então prioridade especial para nós, prioridade para nós entendermos isso e avaliarmos algumas coisas. E confesso que o desejo nosso é trazer sempre uma palavra que massageie, que levante, mas vamos lá, vamos a ela. Quando Salomão já no final dos dias escreve Eclesiastes capítulo 12, no finalzinho do livro, ele inicia esse texto, essa verdade, essa conversa, com o mesmo sentimento que eu trouxe para os irmãos. O desejo que a gente tem muitas vezes de trazer uma palavra extraordinária, uma palavra que amassageie o ego de todo mundo, que faça todo mundo sair daqui pulando, regozijando, sem confrontar ninguém. No versículo 10 do capítulo 12, lembre que eu quero fazer um paralelo deste livro, desta palavra, com a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9, 10 em diante. O pregador, ele começa a dizer assim, versículo 10 do capítulo 12 de Eclesiastes: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade, palavras agradáveis. E o escrito, e o que na verdade tem para nós, são palavras de retidão, palavras de verdade. E muitas vezes a verdade contraria a nossa verdade, porque essa verdade não é nossa. Essa verdade é daquele que é santíssimo, daquele que é perfeito, daquele que nos chama à perfeição, daquele que nos traz e trabalha em nós para que sejamos nós a sua verdadeira imagem e semelhança, a imagem de seu filho. Ele continua dizendo, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões. Ou seja, toda palavra boa que eu pudesse trazer para massagear o ego dos irmãos, na verdade eles seriam correntes e agrilhões e impedimento, trava para a vida dos irmãos. Não traria nenhum benefício, não traria crescimento, não traria libertação, não traria vida. Por melhores palavras que eu pudesse encontrar e achar, as palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Mas quando nós fixamos a nossa palavra naquela que não é nossa, naquela que tem princípios e valores que são eternos, aí a coisa muda, a história muda completamente. As palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor, pelo único Senhor. E isso me basta. Isso faz com que a minha ansiedade, o meu desejo se assente no lugar que deve estar. Como disse, que diminua eu, para que cresça o Senhor.
Não importa a minha palavra, a minha vontade, o meu desejo, mas o que importa é a vontade e o desejo do Senhor em falar com você, porque Ele sabe o que você precisa ouvir, quando precisa ouvir e no momento em que precisa ouvir. Então, que foram dadas pelo único pastor, e demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado à carne. Livros de autoajuda, irmão. Às vezes a gente busca ajuda em palavras sábias de sabedoria do homem, tentando trazer para nós solução para os nossos problemas, para as nossas vidas. Quantos buscam aí saída para as suas vidas em livros? Estudam, querendo achar resposta para as suas vidas, para as suas situações. Então esse muito estudar é enfado, não traz vida. Como disse Pedro, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, não há nada que nós venhamos a precisar saber, senão de que o temer a Deus é prioridade. Não há como eu viver sem temor a Ele, porque viver sem temor a Ele não é viver, é morrer. Já estamos mortos. Aí começamos a entender o que disse Jesus: todo aquele que estiver morto e crer, viverá. Tem muitas vezes palavras que a gente não entende, né? Mas quando a gente começa a conectar e entender o pensamento daquele que nos trouxe, que nos enviou a palavra, aí a gente começa a entender. Então, a prioridade é temer a Deus, considerar o que Ele é, considerar a sua proposta, entender o seu amor, a sua graça, mesmo que você tenha o direito de virar as costas para estudo, mesmo que você tenha direito que Ele te deu de não querer andar nos seus caminhos, não querer passar uma vida eterna com Ele, na sua presença, desfrutando de tudo que Ele criou para você. Mas temer a Deus é fundamental, entender a Deus, porque naquele dia Ele vai trazer a juízo tudo. Vai ser Ele e você, face a face, olho no olho, sem máscara. Esconder o quê? Tudo está nu diante dos seus olhos, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. O Senhor nos contempla, a cada um de nós. O Senhor contempla você, o seu levantar, o seu assentar, a sua entrada, a sua saída. O Senhor contempla as palavras que saem dos seus lábios. O Senhor contempla porque Ele percebe que os seus lábios falam o que está cheio o teu coração. E nisso traz aí o escritor Salomão, quando escreve: olha, prioridade é teme a Deus, porque Ele vai trazer a juízo todas as coisas. Quero levar você para a carta que escreve João, para a primeira carta de João, no finalzinho dela, e quero fazer um paralelo com esse texto que nós acabamos de ler, nós acabamos de examinar. Gostaria que você ficasse com ele na memória. Palavras que trazem vida. Você pode estudar e procurar ajuda neste mundo e em qualquer outra filosofia, não vai te trazer paz.
não vai te libertar, não vai te trazer vida. As palavras que o Senhor nos dá são vida. Oh glória. Primeira carta de João, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Esse capítulo dessa carta, o 5º capítulo dessa carta, ele tem o título de A Fé em Jesus e as suas consequências. E é importante que você tenha guardado no teu coração que o principal é temer a Deus, porque Ele vai trazer a juízo todas as coisas. Ele vai estar face a face conosco. E lembrando, Ele tem poder para separar o joio do trigo. Ele tem poder, Ele tem na mão a pá para limpar a sua ira. E assim começa o capítulo 5 dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós já pregamos isso em outra oportunidade. E nascer de Deus significa verdadeiramente você apresentar frutos dessa novidade, desse novo nascimento. Se você é nascido de Deus, oh glória, algo diferente aconteceu na sua vida, e agora você não vive mais como vivia no passado, agora você vive com os olhos no alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo o Senhor. E aí, tendo isso no coração, você vai entender o que Ele passa a dizer. Eu disse: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Se você é nascido de Deus, você ama aquele que o gerou. Se você crê em Jesus, você crê em Deus, você crê no Pai. Você crê no poder que tem no Pai, no amor que tem no Pai. E qual é o desejo do Pai em relação a você? Como o Pai te vê, como o Pai te olha, o que Ele espera, o que Ele deseja a teu favor. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, amamos uns aos outros. E tudo isso Ele vai trazendo para nós, para trazer a você que essas são consequências daquele que é nascido de Deus. Você começa a amar aqueles que estão à sua volta. Você começa a amar aquele que não merece o teu amor. Amar é isso, é você dar a alguém aquilo que ele não merece, é ser misericordioso para com ele, é ser gracioso. Amar a seu irmão, aquele que está à tua volta, é um sinal clássico e explícito daquele que é nascido de Deus, daquele que ama Jesus, que crê em Jesus, e daquele que é nascido, que crê naquele que o gerou, naquele que o enviou. Oh glória! Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Lembra lá? O importante é guardar os mandamentos, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Ele vai trazer a juízo a tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são, irmãos, pesados, não são difíceis, para aquele que é nascido de Deus, para aquele que tem uma nova perspectiva, para aquele que olha para um novo alvo, para aquele que tem desejo dos céus. Ter desejo é uma coisa, querer estar lá é outra coisa. Muitos querem estar lá, mas não o desejam.
Quem deseja vai além, faz tudo possível e até mesmo o impossível. Está disposto a fazer, a exercer, para alcançar aquilo que deseja. E o céu precisa ser desejado por aquele que quer estar lá. E desejar o céu significa crer em Jesus. Significa crer naquele que o enviou nos seus propósitos, na sua causa. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, e nisso eu quero que você atente para isso. Isso é muito importante, é singular para nós, é singular para você. Talvez você não entenda, mas quero elucidar algumas coisas para você nesta noite especial. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus o Cristo. Este é aquele que veio para o arrependimento. Este é aquele que veio para a remissão dos pecados. A água é arrependimento, o sangue é remissão, perdão dos pecados. Isto é, Jesus o Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Não é só para que você se arrependesse, mas que você fosse perdoado do seu delito, que a sua dívida fosse paga, que o escrito de dívida que estava sobre você fosse aniquilado, cravado na cruz. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses são aqueles que fizeram e fazem a obra por amor de nós, e testificam no céu o poder e a glória, a graça, a misericórdia, tudo o que está proposto para nós. Palavras de vida. E estes são um só Deus, um só Senhor. E 3 são o que testifica na terra. E é sobre isso que eu quero atentar. Eu quero compartilhar com você. O que testifica que você é filho de Deus na terra? O que leva ao conhecimento? Testificar é se fazer conhecer. O que leva ao conhecimento de que você é filho de Deus? Senão de que agora você, no seu espírito, o seu espírito agora é rendido, é diferente. Poxa, ele era de um jeito, olha, não é mais assim, olha como ele, esse aí era, não é, que mudança. O espírito, o teu comportamento, o teu quebrantamento, isso testifica que você é nascido de Deus na terra, porque é para os homens que você mostra. E o que mais que testifica? A água. Arrependido, irmão? Quantos conhecem os nossos erros? E quantos veem agora o nosso procedimento atual? Poxa, fazia isso, olha, não faz mais. Arrependimento testifica na terra que eu e você, que a igreja, somos filhos de Deus e que caminhamos segundo a sua palavra. E o sangue, estes são 13, concordam num. O sangue, perdão dos meus pecados. Até mesmo, às vezes é difícil de eu mesmo me perdoar.
o meu passado, o teu passado, o nosso passado não nos honra, não traz honra para nós. Mas o que testifica é eu crer no meu espírito quebrantado, no meu arrependimento, na certeza que fui perdoado e não pecar mais, não praticar mais. Isto é o que testifica na terra, o meu e o seu estado, se somos ou não filhos de Deus, se cremos em Jesus ou não. Porque agora vem o que eu quero que você fique mais atento ainda. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, se você tem alguém que diga para você assim: olha, poxa, mas você é muito legal, você é muito bacana. Se a comunidade diz: olha, a pessoa igual a essa é difícil, muito bacana, muito legal, posso contar com ela. Se você tem um bom testemunho dos homens, irmãos, olha só o que diz a palavra: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ou seja, pela minha bondade e pela bondade que acham que eu tenho, isso não é nada comparado ao testemunho que Deus dá, ao testemunho que Deus quer encontrar em mim e em você, sendo você filho, sendo você filha. O testemunho de Deus é maior. Preste atenção. O testemunho de Deus é maior porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou, que de seu Filho o apresentou. O testemunho de Deus é maior porque Deus enviou o seu Filho por amor de nós, e pelo testemunho de seu Filho, Ele mostrou quem eu devo ser, quem você deve ser, o que eu e você devemos perseguir, qual é o nosso alvo, qual é o nosso exemplo. O testemunho dele é maior. Nele não se achou engano, nele não se achou pecado. Jesus disse: sede santos porque eu sou santo. O testemunho de Deus é maior. Não dá para se comparar a bondade do homem com seu filho. E é o seu filho que Ele quer que você busque, é o seu filho que Ele quer que você seja a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem crê no Filho é filho de Deus. E quem é filho de Deus reflete a sua imagem, a sua semelhança, anda como Ele andou, fala como Ele falou, faz as obras que Ele fez e ainda maiores. Oh, glória! Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, porque o testemunho de Jesus em você: olha, você é diferente, você crê em Jesus, né? Quando vem Jesus em nós, quando vem a imagem do Senhor em nós, oh glória! Isso testifica que somos filhos de Deus, e que cremos em Jesus, e que cremos no testemunho que Deus enviou para nós, seu próprio Filho, para exemplo para mim, para exemplo para você, para termos um alvo, para termos um rumo, para ajustarmos a nossa bússola. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Quem não crê em Deus é como dissesse: olha, o testemunho de seu filho não tem valor não, o que os homens veem aqui é maior, o testemunho dos homens é maior. Percebe? Quem não crê no Filho é como se dissesse para Deus: olha, o testemunho que o Senhor enviou não me serve, ele é pequeno, ele é pouco. Você está entendendo isso? Pergunta para o seu irmão: irmão, você está entendendo? Está compreendendo essa verdade? Portanto, quem não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu,
Preste atenção nisso. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Se você estiver em mim, e eu estiver em vós, diz o Senhor, oh glória, pediremos o que quisermos, e nos será feito. É como se o filho chegasse para o pai: pai, olha. É como se eu chegasse para o pai: pai, e ele olhasse e visse Jesus pedindo. Entende isso? Você crê nisso? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É ter o Filho significa crer nele, significa crer naquele que o enviou, no testemunho que Deus deu a respeito do próprio Filho que ele enviou, e passar a viver conforme o testemunho que Cristo dá. Sede meus imitadores, Paulo disse, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse: a vida que vivo eu agora na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o que tem valor e prioridade. Isto é temer a Deus, porque Ele há de trazer todas as coisas a juízo, e vai olhar para mim, e vai olhar para você, e sabe o que Ele espera ver? Ele espera ver seu filho em você. Ele espera ver Jesus em você, e poder dizer: eis meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Glória a Jesus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Se você crê em Jesus, crê no testemunho que Ele dá, no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho, entronizado, vivendo no meio de nós, morrendo por amor de nós. Se você crê nesse testemunho, você tem a vida. E crer nesse testemunho significa viver por Ele, significa dar os frutos que esta fé significa produzir os frutos que esta fé determina, porque Jesus não pode negar a si mesmo, e se você crê nele, Ele está em você. As obras que Ele praticou, você deve praticar também. Devemos praticar também. Devemos viver a vida que nós vivemos na carne agora, devemos viver como Ele viveu. Isso não é penoso, irmãos. Os mandamentos não são penosos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos, não são difíceis. Sabe por que não é difícil? Porque você olha para Jesus e vê o exemplo. Sempre fica mais fácil quando nós temos um exemplo. Quando nos dão uma tarefa que nós não temos nada para se basear, é complicado. Mas quando temos um exemplo claro, fiel, eficaz, fica fácil. É só copiar, é só fazer a mesma coisa. Esta é a ideia para mim. Esta é a ideia para você. Amém? Que creiamos que Deus enviou seu Filho Jesus para testemunho para mim, e o testemunho dele é perfeito. Portanto, devo andar como Ele andou, devo me comportar como Ele se comportou, devo falar como Ele falou, devo praticar as obras que Ele praticou.
porque haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Se você crê nisso, eu quero convidar você a ficar de pé. Ergue as mãos aos céus, pois é de lá que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O testemunho do Senhor, o testemunho do nosso Deus é maior. Enviou o seu Filho, para que por Ele vivamos, para que por Ele tenhamos o exemplo de uma vida santa, de uma vida pura. A Ti rendemos, ó Pai, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos Seus feitos e pela Sua obra que tens feito e executado em nós. Queremos que o Senhor é poderoso para terminá-la. Grande é o Teu nome, glorificado seja o Teu nome para sempre. Pois o Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco não só agora, mas para sempre. Levanta, Senhor, o Teu rosto sobre nós e nos conceda da Tua paz, Senhor. Levanta o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Dai-nos uma semana abençoada, uma semana de intimidade contigo. Fala com o Teu povo, fala conosco, fala com Tua igreja, fala com Tuas ovelhas, Senhor. Renova as Suas forças, dirige os nossos passos, ilumina o nosso caminho por Tua palavra. Dai-nos, ó Pai, a graça da presença do Teu Espírito, transborda do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, que alegre o Senhor em cada um de nós, que alegre o Senhor em nós. Gratos oramos, em nome de Jesus. Amém? Não permita que o teu irmão saia sem que você o cumprimente, sem que você profetize sobre ele, né? Irmão, uma semana de bênção, amém? Que a bênção corra atrás de ti, te alcance e permaneça, amém? Louvado seja o Senhor. Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira, na próxima quarta, estaremos aqui juntos, unidos, amém? Em oração, orando pela tua casa, ligando os teus benefícios, amém? Ligando a tua vitória. Venha, permaneça, em nome de Jesus.